A paz do Senhor Jesus, amém. O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17, e versículo de número 4 ao 6, que vai nos dizer assim: Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo uns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu não sei qual é a impossibilidade que há no seu caminho, mas Deus, Ele me trouxe aqui para te dizer que Ele é o Deus que fez água sair da rocha. Ele é o Deus da impossibilidade. Muitas vezes, diante das impossibilidades no nosso caminho, irmãos, nós vamos ser tentados a murmurarmos, a questionarmos, mas Deus, Ele diz para você: se comporte, se posicione como alguém que tem fé, pois eu, o Senhor, honrarei a tua fé. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão sendo provadas, como os filhos de Israel estavam sendo provados aqui em Refidim. Refidim foi um lugar de prova. Deus queria ver a fé, o posicionamento dos filhos dele. O Senhor diz para você hoje: tudo que você está vivendo não é em vão. Às vezes, irmãos, a gente começa a passar algumas lutas e esquecemos que Deus está no controle delas. Esquecemos que as lutas podem sim ser uma prova de Deus para ver como está a nossa fé, para nos aprovar, para nos dar vitória, porque tem muitas lutas que estão camufladas ali, dentro delas a vitória. Antes de Deus te entregar uma vitória, primeiramente Ele te prova. Primeiramente, Ele permite as adversidades na sua vida. Os filhos de Israel haviam partido do deserto de Sim. E ali, irmãos, eles fizeram suas paradas segundo aquilo que Deus ordenava. Deus ia mandando, eles iam fazendo suas paradas. E ali, eles acamparam-se em Refidim. Porém, quando eles se acampam em Refidim, não havia água para o povo beber. Muitas vezes Deus vai mandar a gente ficar em lugares que a gente não vai entender. Muitas vezes Deus vai mandar a gente trilhar rotas que, humanamente falando, vai parecer ser loucura. Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: tem coisas que parecem ser loucuras para quem está na carne, mas continue andando no Espírito, continue obedecendo às ordens de Deus, pois Deus certamente vai honrar a sua fé. Declare comigo: eu vou obedecer às ordens do meu Deus e Ele vai honrar a minha fé. Eu vou obedecer às ordens do meu Deus e Ele vai honrar a minha fé. Deus tem coisas grandes para fazer, irmã, mas eu olho para o meu cenário e, humanamente falando, não tem saída, não tem nexo, não tem sentido as rotas que eu estou trilhando. Não tem sentido as direções que Deus está me entregando. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus, meu irmão e minha irmã: nem sempre fará sentido o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Eu vou repetir para você entender: nem sempre fará sentido o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Não cabe entendermos, cabe, sabe o que? Obedecermos. Mesmo que você não compreenda, lembre-se: Deus é o Deus do impossível. Se Ele está dizendo que eu vou chegar, eu vou chegar. Se Ele está dizendo que a porta vai abrir, a porta vai abrir. Se Ele está dizendo que o deserto, que o vale, que a adversidade vai ficar para trás e que eu vou vencer, eu vou vencer. Irmãos, Deus, Ele tem aprovação para pessoas que estão me ouvindo agora. Porém, para vivermos as aprovações de Deus, para vivermos os propósitos dEle, vamos precisar ser provados. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão entendendo exatamente: você recebeu de Deus promessas. Deus, Ele diz para você que vai cumprir coisas extraordinárias na sua história, porém, o seu cenário realmente é um cenário totalmente contrário. Isso tem abatido o seu coração. E Deus está dizendo: não abata o teu coração pela impossibilidade que é no teu caminho. Não abata o teu coração pelo cenário contrário. Agradeça.
Como é que eu vou agradecer, irmã, se está tudo contrário, tudo fechado, não tem possibilidade de haver água em Refidim? E Deus está dizendo para você hoje, mesmo que haja impossibilidades, lembre que eu sou o Deus que trabalha no meio da impossibilidade. Lembre que eu sou o Deus que opera o milagre quando tudo parece perdido. Aleluia. Declare comigo, quando tudo parece perdido, Deus faz milagres. Quando tudo parece perdido, Deus faz milagres. Deus trabalha de maneira que a gente não compreende. Deus trabalha de maneira que a gente não entende. Então, chegar em um lugar que não havia água para o povo beber foi uma estratégia de Deus, para que Deus pudesse fazer algo extraordinário diante dos olhos dos filhos de Israel. Você já parou para pensar que Deus, Ele pode estar permitindo lutas e adversidades na sua vida, porque Ele está prestes a fazer o extraordinário na tua história? Porque Ele está prestes a te entregar milagre, a te fazer viver o impossível? Às vezes nós pensamos que as impossibilidades é castigo. Às vezes nós pensamos que as impossibilidades no nosso caminho é para nos envergonhar. Por quê? Porque não tem a probabilidade de haver milagre. Porém, Deus está dizendo, eu não trabalho com aquilo que é provável. Eu não trabalho com aquilo que o ser humano pensa, que eu posso vir por aquele caminho, por aquela rota. Não, é quando tudo parece perdido. Deus poderia muito bem instruir os filhos de Israel a se acamparem em um lugar onde havia água, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele poderia muito bem levar os filhos de Israel por outra rota, ou por outro caminho, mas aqui a palavra do Senhor nos deixa bem claro que o Senhor resolveu levar os filhos de Israel e fazer com que eles acampassem em Refidim. Deus estava no controle. Pode haver impossibilidades no seu caminho, mas através dessa palavra, Deus, Ele diz para você, eu estou no controle. Foi eu quem trilhei essas rotas, essas direções. Você já parou para pensar que tudo que você está vivendo é com a permissão do nosso Deus? Pois nada acontece na vida dos servos do Senhor sem que Ele permita. Irmã, qual é o objetivo de Deus de me levar para um lugar onde não tem água quando eu preciso de água? Qual é o objetivo de Deus de me levar por uma rota que eu não compreendo? O trabalhar de Deus, meu irmão e minha irmã, não é meu e nem é o seu. A gente não precisa entender tudo. Declare comigo, eu não preciso entender tudo. Eu só preciso entender que Deus está no controle. Eu não preciso entender muito. Eu só preciso entender que Deus está no controle. O que nós precisamos fazer, meu irmão e minha irmã, é entendermos que Deus está no controle. É entendermos que Deus, Ele tem a solução. Que Deus, Ele faz o impossível acontecer para a honra e glória do nome dEle. Ele é Deus, decandoramanto de rasto, e Ele não perde o controle de nada. A Bíblia diz que quando o povo tem sede, porque o povo precisava beber água, ali não tinha água, e eles fizeram o quê? Se posicionaram clamando ao Senhor, ao Deus que havia aberto o mar vermelho, ao Deus que já havia feito o impossível acontecer, ao Deus que havia transformado as águas amargas em doce. Não, irmãos. A Bíblia nos diz que eles começaram a murmurar. Qual tem sido o seu posicionamento diante da impossibilidade? Você tem lembrado dos feitos do Senhor e tem agido por fé? Ou você tem murmurado diante daquilo que você não entende? Porque nós temos que vigiar, irmãos. Muitas vezes, diante daquilo que a gente não compreende, nós vamos ser tentados a murmurarmos, mas Deus está dizendo hoje, através da palavra dele, não murmure. Seja alguém que se apega ao Senhor. Deus, eu não entendo, eu não compreendo, ramanto de candaramanto de rasto, mas eu sei que o Senhor está no controle. Aqui os filhos de Israel tomaram uma decisão que não agradou a Deus, que foi na murmuração. Deus está dizendo para você hoje, diante das impossibilidades, não murmure. Diante das impossibilidades, não questione. Mas tenha certeza de uma coisa, Deus está no controle. Deus está trabalhando, eu vou confiar, eu vou descansar. Quando você se posiciona dessa forma, o céu se agrada de você e o seu milagre acontece mais rapidamente. Tem muitas pessoas que ficam rodando no deserto, em círculos ali, como os filhos de Israel ficaram peregrinando durante 40 anos por causa da murmuração. Porque tem muitas pessoas que não sabem andar por fé, tem muitas pessoas que não sabem confiar, e Deus muitas vezes permite as adversidades para que a sua fé seja moldada, seja exercitada, mas tem gente que não quer saber disso. Tem pessoas que escolhem mesmo murmurar. Por quê? Porque quando algo sai do controle dele e do controle dela, eles pensam, não vale a pena continuar, eu não vou confiar, mesmo Deus me dando ali
a prova de que ele é um Deus poderoso, de que ele é um Deus grande, porque tem pessoas, irmãos, que Deus ele dá prova, Deus ele mostra. Porém, essas pessoas muitas vezes escolhem o caminho da murmuração. Escolhem a desconfiança, como se Deus ele não fosse digno da confiança. E Deus está dizendo, não esqueça quem é o teu Deus. O Deus que já fez muitas coisas por você é o Deus que tem poder para continuar fazendo, porque ele não perde o controle de nada. Você observa que quando o povo tem sede, eles murmuram e começam a falar com Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Eles começam a dizer que Deus os tirou do Egito para que eles morressem de sede, mas essa, irmãos, não era a lógica de Deus para a história deles. Porém, a impossibilidade deixou os filhos de Israel ficarem cegos. Hoje Deus diz para você, não deixe a impossibilidade te cegar. Não deixe os medos, as lutas, as adversidades cegarem você. Mas seja alguém que foca em Deus. Eu não entendo, não sei como, não compreendo, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus está no controle. Deus ele vai fazer algo acontecer e eu preciso acreditar nisso. Eu preciso crer que Deus não perde o controle de nada. Era esse o posicionamento que os filhos de Israel precisavam tomar. E é esse o posicionamento que nós precisamos tomar diariamente. Deus tem o controle de tudo, só trabalhando isso na nossa mente e no nosso coração. Porque Deus certamente vai nos dar vitória. Você observa que Moisés ele fala com o Senhor, que farei este povo? Ele só resta me apedrejar. Ou seja, a situação tinha saído do controle até mesmo de Moisés. Tem coisas que saem do nosso controle, para que Deus possa manifestar a glória dele na nossa vida. Se algo saiu do teu controle, na tua história, saiba que Deus está prestes a glorificar o nome dele na sua história. Porque enquanto há possibilidades, Deus não trabalha. Eu vou repetir para você entender. Enquanto há possibilidades, Deus não trabalha. É isso mesmo. Deus, ele trabalha no meio da impossibilidade. Deus, ele trabalha no meio da porta fechada, da luta, da escassez. E hoje ele diz para você, eu trabalho quando o homem diz, eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer, não há possibilidade aqui de acontecer milagres, não há probabilidade de eu vencer. Aí Deus chega e glorifica o nome dele. O Senhor fala com Moisés, porque Deus, ele já tinha algo reservado. Eu quero lhe dizer uma coisa, Deus sempre tem algo reservado, mas irmã, é impossível. Deus trabalha na impossibilidade. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, que fez sair água da rocha. O nosso Deus, irmãos, ele tem os seus mistérios, tem as suas formas de trabalhar. É por isso que diante das impossibilidades, nós não nos desesperamos. Porque nós temos certeza de uma coisa, eu não sei como é que Deus vai fazer, mas ele vai fazer algo. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas ele vai glorificar o nome dele. Hoje Deus diz para você, eu vou glorificar o meu nome. Eu vou fazer o impossível acontecer. Declare comigo, meu Deus é Deus do impossível e eu não posso esquecer disso. O meu Deus é Deus do impossível. E eu não posso esquecer disso. Nunca esqueça, meu irmão. Nunca esqueça, minha irmã, que Deus trabalha no meio da impossibilidade. Que Deus faz aquilo que os homens, eles não podem fazer. Humanamente falando, pode ser impossível para você, mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer, eu trabalho no meio da impossibilidade. O Senhor disse a Moisés, versículo 5, respondeu o Senhor a Moisés, passe adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Ou seja, tome a iniciativa e vá para a direção que eu estou te entregando. Faça o que eu estou te mandando, mesmo que você não entenda. Daqui também a gente extrai uma lição. Nós não temos que querer entender as direções de Deus. Ah, irmã, porque eu estou no meio da impossibilidade e Deus, ele está mandando tomar uma decisão, ele está mandando eu fazer algo, mas eu estou com medo. Se você tiver medo, você não vive o grande de Deus. Você não vive o extraordinário. Você não vive a impossibilidade. Para viver milagres, você precisa lançar o medo fora. Você precisa ter convicção de quem é o teu Deus na tua vida. Você precisa ter a convicção de quem é o teu Deus na tua história. Quando você tem essa convicção, você faz o que Deus ordena, porque você sabe que Deus é o Deus do impossível.
Declare comigo, eu nunca posso esquecer que o meu Deus é Deus do impossível. Eu nunca posso esquecer que o meu Deus é Deus do impossível. Versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Ou seja, o impossível vai acontecer, só faz o que eu estou te mandando. Eu vou fazer sair água da rocha, você não vai entender as coisas que eu estou dizendo agora. Porque tem momentos, irmãos, que nós não entendemos o que Deus fala. Tem momentos que nós não compreendemos as ordens, as direções, os desígnios de Deus, mas aqui nós compreendemos, não é para se entender. Porque água, irmãos, humanamente falando, é impossível sair da rocha, mas Deus, ele trabalha no meio da impossibilidade, então eu não tenho que questionar, eu não tenho que entender. Deus, ele sabe o que está fazendo, eu só tenho que confiar. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Moisés estava disposto a obedecer. Moisés obedeceu, ele fez como Deus direcionou, irmãos. E a água saiu da rocha e o povo não morreu de sede. Esta prova, essa dificuldade, essa adversidade, esse deserto, essa luta que você está enfrentando não é para morte, não é para vergonha, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, mas é para que Deus manifeste o poder dele na sua vida. Deus te trouxe aqui para te dizer, irei manifestar o meu poder na tua vida, irei fazer o impossível acontecer na sua história. Só confie que você serve ao Deus do impossível, a um Deus de milagre, a um Deus de portas abertas, a um Deus que trabalha naquilo que humanamente falando é impossível. Eu vejo Deus aqui trabalhando no meio da impossibilidade para dar vitória a homens e a mulheres que estão me ouvindo neste exato momento. Só confia. Deus tem coisas grandes para fazer na tua história e ele diz para você, honrarei a sua fé. Deus vai honrar a fé de pessoas que estão me ouvindo. E ele diz para você, não tardará, só confie. Diante da impossibilidade, Deus fez água sair da rocha. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero lhe dizer uma coisa dos céus para a sua vida. Deus é um Deus que é especialista no impossível e ele vai fazer milagres na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos orar por você, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor. Meu Deus, obrigada porque o Senhor é Deus que fala de maneira especial com o teu povo, mostrando, Pai, que o Senhor trabalha no meio da impossibilidade. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus que faz água sair da rocha. Eu creio que o Senhor é o Deus que trabalha no meio da impossibilidade, o deserto. A luta e a dificuldade não é para que os teus filhos morram, Pai, mas é para que o teu nome seja glorificado através da fé deles. Que os teus filhos iam se posicionar, Pai, com fé. Que eles iam acreditar na tua palavra como Moisés aqui acreditou. Que eles iam se Rabaia Candarasto posicionar como agrada ao Senhor, Pai, para que o teu nome venha ser glorificado na história deles. O Senhor é o Deus que fez o impossível acontecer aqui em Refidim, e eu creio que o Senhor fará o impossível acontecer na história do teu filho, na história da tua filha, de maneira especial. E o teu nome, Ricandoracai de Rasto, será glorificado, pois o Senhor é o Deus que trabalha, meu Pai. O Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer, e eu creio que o Senhor está prestes a glorificar o teu nome, fazendo água sair da rocha, fazendo o impossível acontecer na história do teu filho e da tua filha. O seu nome, Pai, será glorificado. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida e a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja
resposta, testemunho para os teus filhos contarem, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Assim como Deus fez a água sair da rocha aqui em Refidim, Ele disse para você: eu sou Deus do impossível, só confia. Eu trabalho no meio das impossibilidades. A impossibilidade no seu caminho não é para vergonha, não é para morte, não é para derrota, não. Mas é para que o nome do Senhor seja glorificado de maneira especial na sua história. Os filhos de Israel poderão contemplar o Deus do impossível agindo a favor deles. Você também vai contemplar o Deus do impossível trabalhando por você. Só confie nesse Deus que fez água sair da rocha em Refidim. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.